Por aqui temos mais informações. Eu vou destacar um evento que aconteceu no início dessa semana em São Paulo, foi o Ethanol Summit. Quem esteve por lá foi o nosso analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. E também nós vamos enfatizar agora uma fala do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do Fábio Campsu, que falou sobre o trabalho desenvolvido, que tem feito de tudo para domar a inflação, segurar esses resultados para que não impacte tanto na economia brasileira. E esse é o assunto da nossa entrevista de agora. Para falar então, para repercutir sobre os principais assuntos discutidos durante o Ethanol Summit, João Pedro Cuti Dias, muito bom dia, seu João. Bom dia, Helene. Realmente, o secretário de Política Econômica, o Fábio Campsu, ele, na realidade, ele falou em nome do ministro Meirelles. A previsão era que o Henrique Meirelles participasse e ele mandou pedir desculpa para os participantes do evento em função da turbulência política em Brasília. Bota turbulência nisso. Então, mas o importante foi a maneira... Eu sempre tenho um pé atrás quando escuto um burocrata falar, especialmente nessa área. Mas ele foi muito objetivo, o secretário. Ele falou, olha, agora é o seguinte, nós pegamos uma situação extremamente complicada, um governo totalmente desestruturado, que foi o governo da dona Dilma. Ela mandava fazer as coisas a bel prazer dela, não seguia a rir. Ela foi, inclusive, perdeu o cargo em função dessas pedaladas, dessas coisas erradas. Só que isso tudo comprometeu de forma dramática a economia brasileira. A inflação estava fora de controle, 11%, 12% ao ano. A população sentindo isso e você teve uma quebra de confiança generalizada em cima do futuro do Brasil, já na mão desses malucos. Maluco é até elogio, né? Em termos dessa quadrilha que tomou conta do poder. O que aconteceu? O país parou. O país ficou 2 anos em recessão, braba, e com isso gerou 14 milhões de desempregados. 14 milhões é um número até muito modesto, na realidade deve ser bem maior que isso. Computável, né? Porque na realidade os 14 milhões são aqueles que estão procurando emprego. Tem muita gente que já largou de mão, não está mais nem procurando emprego. E ele mostrou o seguinte, olha, nós procuramos atacar isso. Primeiro, acabar com essa farra de subsídio, disso, daquilo. Não tem mais, vamos segurar, vamos segurar o processo. Tem mais jeitinho brasileiro. Vamos fazer as coisas... E outra coisa, a filosofia, o enfoque que ele deu, ou seja, o enfoque que foi dado pela equipe econômica. O Estado brasileiro não é a solução, ele é o problema. Então tem que diminuir, tem que encolher, tem que se recolher as suas tarefas básicas, que são de serviço de Estado. Ele não pode entrar em tocar aeroporto, ele faz mal. Foi inclusive um dos pontos comentados, então abrir para a iniciativa privada para que aí consiga abrir e ganhar novos mercados, é isso? É lógico, porque a hora que a área privada vem, ela é mais eficiente, ela produz mais, ela gera mais emprego, ela gera mais renda e ajuda a ajudar o ajuste fiscal. Então, o ajuste fiscal é um problema sério que estão enfrentando hoje, ou seja, por mais que se arrecade impostos, e a carga tributária no Brasil é extorsiva, 35%, 35%. Pagamos 5 meses de impostos, né? Então, para poder, nós cidadãos pagamos isso. Então, o que está acontecendo? A ideia deles é fazer as coisas básicas. E, inclusive, entrar na microeconomia. Por exemplo, nada se justifica para abrir e fechar uma empresa você demorar 90, 100 dias. Aquele chamado doing business, que é o fazendo negócio. O Brasil está lá embaixo, está abaixo da Bolívia e tal. É tão ruim a situação. E eles começaram a fazer uma série de medidas para quê? Para integrar, para fazer usando o computador, tirar o poder do carimbo. No Brasil, o serviço público tem uma obsessão por carimbo, não sei algum problema, alguma questão no passado. Então, tudo isso tranca, ele atravanca, atrapalha o processo. Então, eles querem reduzir Não isso. avança. Não avança. Eles querem entrar um setor que o Brasil está melhorando, que é a questão do comércio exterior, especialmente as exportações. Tem que criar mecanismos que as coisas sejam mais ágeis, sejam menos burocratas, que tenham menos gargalos. Então, isso fazendo na microeconomia acaba repercutindo como um todo.
O fato mais positivo que ele E o lembrou... Agro Mais foi enfocado nesse... Foi a questão da inflação, porque a inflação, a hora que você controla a inflação é o pior imposto que existe. Depois o dinheiro está no seu bolso, o governo corrói o poder de compra desse dinheiro. Então, a hora que ele segurou a inflação, você começa a dar condições de gerar renda real aos brasileiros, especialmente a classe trabalhadora. Parou a inflação, diminuiu a inflação, ótimo. Já para os próximos 2 anos, 2018, 2019, eles querem baixar mais o teto da meta, não 4,5, passar para 4 ou até abaixo de 4. Para quê? Para tirar aquelas expectativas futuras de que vai haver inflação em patamares mais altos. Outra coisa, você não sentiu uma reativada em termos de demanda por produtos e bens o ano passado. Por quê? Porque as famílias brasileiras, porque as empresas brasileiras estão endividadas. Muito. Então, o que eles estão notando hoje é que chegou no ápice o endividamento e agora está caindo, tanto para a família como para as empresas. Lógico, à medida que cai e simultaneamente caem as taxas de juros, o que acontece? Você aumenta a demanda, melhora a economia como um todo, porque você tem mais giro de produtos, mais impostos, mais trabalho, etc. Então, a ideia básica dele foi essa, acabar com a meia entrada, ou seja, nivelar o processo, fazer com que todo mundo tenha as mesmas condições, que tenha condições de investir, de voltar. O Brasil precisa investir, senão nós vamos ficar sempre com esse crescimento medíocre de 1,5%, 1%, ou pior, como foi a recessão. Uhum. Nós temos que criar condições que o Brasil vá a 20%, 23% do PIB em investimentos. A empresa que mais investia no Brasil era a Petrobras, mas à custa do endividamento maluco que tornou ela a maior empresa. Conseguiram acabar com ela. Hoje ela está igual a Fênix, ela está se ressurgindo. Por quê? Uma administração séria, conseguiu botar um freio nos sindicatos, conseguiu tirar aquela quadrilha que estava roubando ali sobre os beneplácitos do Planalto. Tudo isso, o que acontece? Isso vai repercutir. Com toda essa crise política, com toda essa turbulência, há uma certa unanimidade nacional de que o setor da parte econômica está indo bem, a equipe econômica está indo bem. Houve agora um pequeno desgaste. Temos mais um minutinho só, seu João Pedro. Um minutinho só, então vamos fechar então. O importante é isso, o Brasil precisa voltar a crescer, senão nós vamos ficar com essa chaga social que é o desemprego, o atendimento aos pontos básicos, saúde, infraestrutura, tudo fica devendo em função disso. E esse não é um problema da União, é um problema da União, dos estados e dos municípios. É isso mesmo. Olha, informações importantes aí para a sua tomada de decisão, como é importante ficar por dentro também do que acontece no cenário econômico, no cenário político, que influencia aí no seu dia a dia, você produtor de norte a sul do país. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. E nós vamos agora com mais detalhes, agora Pecuária Leiteira chegando com o Antônio.